Boa noite, Multi. Seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou o João, sou um dos pastores aqui da igreja, trabalho diretamente com as novas gerações e hoje é um privilégio continuar essa série de mensagens relevante. Você que está aqui no auditório, que privilégio te encontrar aqui, se é a sua primeira, segunda, terceira vez, sinta-se em casa, sinta-se à vontade. Aqui na Multi nós temos séries de mensagens e ao longo do mês nós vamos refletindo sobre alguns temas importantes. Considerando que é o nosso mês de aniversário, o pastor Tiago e eu decidimos olhar para esse tema relevante e que, de fato, esse seja um presente para você. O nosso convite para essa série de mensagens não é só mais uma série de mensagens de reflexões. O nosso desejo é que, de fato, a série relevante seja o presente pastoral para todos os membros da Multi, para todas as pessoas que nos acompanham, seja aqui no auditório ou pelas redes sociais, pela transmissão. É o nosso parabéns, uma reflexão autêntica sobre a nossa vida. Até aqui nessa série, nós não estamos só pensando na nossa vida comunitária como igreja, mas nós estamos pensando na nossa vida individual, pessoal. Como que eu e você podemos ter uma vida relevante? E como que essa vida relevante, ela se manifesta em todas as áreas da nossa vida. Não apenas naquilo que chamamos de espiritualidade, mas vai afetar também a nossa vida social, os nossos relacionamentos, vai afetar o nosso bolso, como a gente gerencia os nossos recursos, vai afetar como nós construímos os nossos valores como família, criação de filhos e dentre outras coisas. Nós sonhamos com uma igreja que não seja só abrangente, mas profunda. E o convite para você nessa série é que você também consiga perceber se você não precisa focar mais na profundidade da tua vida, da tua relação com Jesus, do que necessariamente na abrangência. Nós olhamos para isso na primeira mensagem, onde duas casas muito parecidas, idênticas do ponto de vista estético, mas tinham diferenças naquilo que estava por debaixo dos panos, na profundidade do fundamento sobre o qual nós construímos. Agora, é bem verdade que quando nós olhamos para essa série de mensagens, o nosso desejo é que essa grande verdade, esse grande conceito esteja presente em todos os capítulos dessa série. Tanto no primeiro capítulo quanto no segundo capítulo, nós desejamos e almejamos que essa verdade, ela se faça presente. Nosso desejo é que, ao mesmo tempo que é impossível construir uma vida relevante sem Deus, Ele não construirá uma vida relevante no meu ou no seu lugar. Nós já sabemos disso. É impossível. Se você quer ter relevância em alguma perspectiva, você precisa colocar o Senhor da terra, dos céus, dos mais altos montes e colinas, dos mais profundos mares na equação. Você precisa de um relacionamento autêntico com Jesus. Mas é bem verdade que, por mais que esse seja o desejo de Deus para a sua e para a minha vida, isso não é automático. Ele não vai fazer por você o trabalho que você precisa fazer. E a gente viu isso na semana passada através da vida de um personagem icônico, Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Pensa num cara que desperdiçou potencial. Desculpa a minha referência ao Minha Vida é uma Viagem, mas não podia perder essa. Falei com o pastor Tiago, falou, cara, faltou o fortão do cabelão com a cabeça do tamanho do feijão. Mas é isso. Um jovem, alguém consagrado, que nasceu no berço certo, na hora certa, enviado por um anjo, um milagre, alguém que de repente da estéril veio o Salvador de Israel, o grande Sansão, e de repente a gente vê esse cara desperdiçando a vida, fazendo escolhas erradas, se esquecendo do Deus que o capacitou, se apegando mais às suas paixões, aos seus desejos, às suas vontades, e um grande potencial foi desperdiçado, porque Sansão não fez o trabalho que ele devia ter feito. Deus nunca falha, Deus nunca erra, Deus nunca se atrasa, mas por vezes nós, na nossa responsabilidade humana, erramos, fracassamos,
falhamos. E até aqui, o nosso desejo é que, com a série Relevante, por amor a Jesus e as próximas gerações, nós sejamos chamados e chacoalhados para viver uma nova realidade como igreja, multi. Nós estamos iniciando um novo ciclo. Estamos virando o mês, hoje é dia 31. Amanhã já é setembro e não é mais o mês de aniversário da multi. E se tem um dia oportuno para a gente continuar refletindo sobre quem somos e para onde vamos, é hoje, é agora. Então eu queria convidar você, antes de ler o texto de hoje, orar comigo mais uma vez, nessa perspectiva. Deus, me ajude a perceber o que o Senhor fez, mas me ajude a perceber também o que eu preciso fazer. Por vezes a gente sabe o que Deus fez, mas a gente está achando que a nossa parte Ele fará também. E nós precisamos dessa perspectiva. Deus, me ajuda a entender o que eu preciso fazer também. O que eu preciso cooperar, para que de fato nós possamos desenvolver a nossa salvação, como diz Filipenses, com temor e tremor diante da presença de Deus. Vamos orar. Deus, nós estamos aqui e nós vamos ler o texto bíblico agora. Nós já olhamos, Deus, para todo o contexto dessa série de mensagens, dessa provocação, que é um presente, Deus, para a igreja. Nós podemos olhar para tudo aquilo que o Senhor construiu até aqui e perceber, Deus, que é impossível ter uma vida relevante sem o Senhor. É impossível, Deus, fazer qualquer coisa relevante sem o Senhor. Nós fracassaremos se não colocarmos o Senhor à frente, adiante. Mas Deus, eu oro para que nós não venhamos a desperdiçar todo o potencial que o Senhor derramou através do Teu Filho Jesus, que pagou o preço pelos nossos pecados e que nos chama a uma vida de santidade, de consagração, uma vida de obediência, de reverência, e que tenhamos, Deus, nesse processo, responsabilidade. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. Como comunidade, Deus, estamos iniciando o nosso 4º ano de história e o nosso desejo, Deus, é não cometer mais os mesmos erros, tropeços, desacertos de quando éramos meninos, Deus. Nós queremos alimento sólido da Tua palavra. Queremos crescer espiritualmente, vivendo os valores do Teu reino, Pai. Por isso, venha ao nosso encontro. Fala conosco, Deus. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia, Salmo 128, eu vou ler esse Salmo com você. Você que está em casa aí pode pegar a tua Bíblia também, dá tempo, corre lá, acessa o teu celular, Salmo de número 128. Eu tenho a versão aqui da NVT, você pode acompanhar aí na versão que você tem à sua disposição. Diz assim a palavra de Deus: cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Como é feliz aquele que teme o Senhor e que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar, e os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que você viva para ver os seus netos. Que Israel tenha a paz. Sabe, olhando para a semana passada, nós olhamos para um personagem muito específico na história, conhecido como um dos heróis da fé, que é Sansão. E é interessante que esse salmo também aqui apresenta para a gente um personagem que não tem nome, que não tem CPF, a gente não sabe quando ele nasceu, aonde ele se encontra na história, mas o salmo descreve aparentemente uma figura masculina, um homem, e ele diz que esse homem é feliz. Esse homem é bem-aventurado, esse homem é próspero. E existe, através da vida desse homem, um fundamento
pelo qual ele constrói a sua vida e sobre o qual todas as outras coisas elas se desenvolvem. O temor do Senhor. Como é feliz aquele que teme ao Senhor. No final do verso 4 diz: essa é a bênção do Senhor para quem? Para quem o teme. E é bem possível talvez aqui você já desligar e falar: cara, isso aqui não tem nada a ver com a minha vida. Porque eu não tenho filhos? Talvez porque eu ainda nem sou casado, pastor. Talvez as mulheres estão me olhando e pensando assim: tá, e cadê a mulher que teme ao Senhor? Ela não é feliz? E nós precisamos olhar para esse salmo e considerar o contexto original, mas ao mesmo tempo a audiência para a qual a gente está pregando. Você que está aí em casa e que talvez é uma mulher, uma viúva, uma mulher solteira, um jovem, alguém que ainda não desenvolveu a vida. Mas esse homem aqui, esse símbolo, ele tem muito para nos ensinar. Porque diferentemente de Sansão, que era alguém jovem, que nasceu, cresceu, se desenvolveu e tinha muito potencial, mas no fim desperdiçou tudo. E teve um final triste, ainda que redentivo, mas triste. Aqui a gente pode perceber que existe um homem, talvez na meia idade, que já fez muita coisa nessa vida, que tem mais história para trás do que para frente talvez. E esse homem pode estar pensando na aposentadoria, pode estar pensando que cada vez mais ele vai desfrutar de tudo aquilo que ele conquistou. E ele pode ser para mim e para você hoje um modelo diferente do Sansão. Porque o Sansão é claramente um homem que não temeu ao Senhor e que por isso não foi feliz. Porque não andou segundo os seus caminhos. Sansão andava segundo a sua própria paixão, o seu próprio coração. Mas ao mesmo tempo, nós temos no Salmo 128, um homem, que é um símbolo, mas que pode ser aplicável para qualquer pessoa, em qualquer estação, em qualquer momento, e que aponta para a gente o caminho, para que você possa de fato viver uma vida relevante e deixar um legado para as próximas gerações. Deixa eu te contar uma história. Essa semana, eu e a Lari, a gente completou 10 anos de relacionamento. Aí você olha para mim e fala assim: pastor, você casou cedo. Calma, 10 anos de namoro, tá? Desde o momento que eu pedi a mão da Lara em namoro, até segunda-feira, 25 de agosto, nós temos 10 anos de história. E essa semana a gente foi desafiado a fazer um exercício parecido com esse salmo, de olhar para trás e passar na nossa mente, na nossa cabeça, um filme, um paralelo de todas as escolhas que a gente fez, de todas as escolhas que a gente não fez, de tudo aquilo que a gente estava fazendo, mas parou de fazer, e tudo aquilo que a gente não estava fazendo e começou a fazer, para de alguma maneira a gente chegar onde chegou. E gente, 10 anos é muito tempo. Eu parei para pensar e falei: cara, é uma década. Caramba! 10 anos de história. E olhando para a nossa história, eu percebo um paralelo muito forte com esse salmo, porque também nesse salmo a gente vê alguém olhando para trás, e alguém podendo constatar o que foi feito e o que foi realizado. Talvez possa ser essa tua história. Hoje talvez possa passar na sua mente um filme das escolhas que você fez e não deveria ter feito, das escolhas que você não fez e deveria ter feito, das escolhas que você precisa fazer e daquilo que você tem que abandonar. E esse é o convite para uma vida relevante. A gente tem na Bíblia 3 salmos que eu gosto muito: o Salmo 126, o Salmo 127 e o Salmo 128. O Salmo 126 marcou muito a minha vida quando eu era seminarista. Ele diz que quando o Senhor trouxe os exilados de volta para Sião, de volta para Jerusalém, foi como um sonho. E a palavra de Deus diz que a boca deles se encheram de riso, que eles cantavam de alegria, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Até as nações dizem: Deus fez grandes coisas por eles. E é um despertar para um sonho. Todos esses salmos aqui, eles estão dentro de um contexto onde o povo de Deus foi levado cativo, foi levado por conta da sua desobediência, mas agora há uma esperança, há um despertar, um novo tempo foi inaugurado e Deus está trazendo eles de volta. E era bom demais para ser verdade.
Talvez, Multi, a gente possa olhar para trás e pensar assim, cara, está sendo bom demais para ser verdade. Parece que a gente está vivendo um sonho. Cada dia, cada decisão, cada escolha, um sonho de Deus. Uma comunidade em Campinas como a Multi é um sonho, é bom demais para ser verdade. Só que ao mesmo tempo, o Salmo 127 traz um desenvolvimento de tudo isso. E muito parecido com o que a gente ouviu na primeira mensagem, quando o pastor Tiago falou sobre as duas casas, e aquele que foi sábio e construiu sua casa sobre firme alicerce, mas o insensato que construiu sobre areia. O Salmo 127 diz assim, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Porque no fim do dia, aos seus amados Deus dá enquanto dormem. E aí, esse povo que volta, eles agora têm um processo de construção onde eles são desafiados. Coloquem Deus como construtor. Para a tua vida ser relevante, coloque Jesus à frente de todas as tuas decisões. Descansa, que mesmo quando você está dormindo, Deus trabalha por você. Ele trabalha por aqueles que nele esperam. E aí vem o Salmo 128. E esse homem que pode nos ensinar com os seus acertos, com os seus erros, esse exemplo que pode ser aplicável para qualquer pessoa, em qualquer estação, do desfrutar daquele sonho lá no começo, que era bom demais para ser verdade. E olhando para a minha história, eu percebo isso. A minha história com a Lara, esses últimos 10 anos, foi bom demais para ser verdade. Eu não tinha ideia do que Deus ia fazer. Quando eu pedi a mão dela em namoro, eu não tinha ideia do que Deus estava para fazer adiante. E essa semana eu fui desafiado a, como esse homem, olhar para trás e fazer uma releitura de toda a minha história. E eu queria convidar você a pensar sobre isso. Como que você pode deixar um legado nessa geração? Relevante. Onde os teus filhos, netos, bisnetos vão se lembrar de você, das tuas escolhas, das tuas decisões. Ah, pastor, mas está muito longe. Mas gente, a gente está sonhando com isso. Pode estar longe, mas a Multi é uma igreja para as próximas gerações. Então o nosso sonho é os teus filhos, netos, bisnetos, desfrutando do sonho. Mas pelas tuas escolhas hoje. Por aquilo que você decidiu hoje. Pastor Tiago Massi, pastor da igreja Red, diz que legado não é o que você deixa para as pessoas, mas o que você deixa nas pessoas. São as marcas, os valores, são os princípios, está muito além do material, não é uma herança necessariamente, não tem um valor, mas tem a ver com a qualidade daquilo que você entrega nas mãos de Jesus. E esse salmo do número 128 nos ensina isso. Como que a gente pode deixar um legado para a cidade de Campinas, para as próximas gerações? Como a gente pode ter um fim diferente de Sansão? E uma primeira aplicação talvez que possa saltar aos nossos olhos no texto e que traz o tom da nossa conversa é o seguinte: o temor é o elemento essencial para deixar um legado relevante. Não dá para a gente fazer nada de relevante, nada de útil, bom, agradável, se em alguma medida a gente não tiver temor em tudo aquilo que a gente está fazendo. Você já parou para pensar que as tuas escolhas hoje podem impactar a vida dos teus bisnetos? Você tem que ter temor. Talvez a vida das próximas gerações, ela está dependendo da tua decisão nessa noite, do teu compromisso, da tua consagração. E nós precisamos pensar nisso, Multi. Sonhar com o futuro é belo, mas o futuro só vai ser construído na medida em que hoje a gente tomar decisões diferentes. O Salmo de número 128 diz assim: como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda nos seus caminhos. Muitas pessoas acham que a vida relevante, que a vida que salta aos olhos, que o desfrutar de um sonho para um homem de meia idade é um Corolla. Quem não quer ter um Corolla, não é mesmo? Cara, meu sogro essa semana, por incrível que pareça, comprou um Corolla. Rapaz, ele está desfrutando de um sonho, sabe? Um carrão lá. Às vezes a pessoa acha que desfrutar do sonho é simplesmente ter uma casa própria, um cantinho gourmet, uma churrasqueira, um ofurô, quem sabe, uma piscininha.
E todas as pessoas, elas olham para o sonho com uma perspectiva só material. Eu quero fazer viagens, eu quero fazer passeios, experiências, e nada contra isso, gente. Que bom, se Deus te deu, aproveite. Mas o Salmo apresenta para a gente uma perspectiva diferente do que é de fato um sonho para Deus. É o temor. É o temor ao Senhor. Feliz não é quem tem um carro zero, feliz não é quem tem uma casa quitada, feliz não é quem se aposentou, feliz não é o homem que tem investimentos em grandes empresas, não. Feliz é o homem que teme ao Senhor. Feliz é o homem que anda nos seus caminhos. E talvez um primeiro ponto que a gente tem que pensar sobre esse temor de maneira prática é a nossa reverência. O temor ao Senhor tem a ver com a nossa reverência a esse Deus. Pare e pense um pouquinho comigo. Você sabe diante de quem você tem vivido? Você sabe para quem você vai prestar contas? Você está entendendo qual é a dinâmica dessa vida que é breve e curta, porque os nossos dias estão nas mãos dele, mas um dia estaremos diante dele e nada levaremos conosco. Então, o que é de fato relevante? Considerando o hoje, mas considerando o amanhã. Reverência. Tema o Senhor. De modo prático, o temor é o elemento essencial e decisivo e que afeta o que você faz ou deixa de fazer. As suas decisões precisam ser afetadas pelo temor do Senhor. O que você fala ou deixa de falar. Como você faz ou deixa de fazer. Como você fala ou deixa de falar. É o temor a esse Deus que dirige toda a nossa vida, que conduz. Como diz Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ter uma vida sábia, feliz, relevante, segundo aquilo que Deus tem para você? Tema a Deus, reverentemente. Se dobre diante dEle, se incline para a voz do grande eu sou. E quando a gente pensa nisso, existe um paralelo muito difícil da gente vencer. O temor a Deus em relação ao temor aos homens. Eu temi o meu pai, nossa, ainda mais depois do culto. Naquela época, eu e meu irmão chegávamos em casa, e aí a gente tinha uma pergunta que era muito simples. Pai, a gente se comportou hoje? A tia da salinha nunca deixava passar batido os meus pecados, nem os pecados do meu irmão. A gente tinha um ano de diferença, tem ainda, né? Mas enfim. E aí, esse temor aos homens. Mas quantas vezes eu não fui tentado a esconder do meu pai algumas coisas, algumas informações. E ainda assim, diante de Deus, eu estava culpado. E gente, sejamos autênticos. É mais fácil temer a homens do que a Deus. Nós ansiamos pela aprovação das pessoas. Nós tememos a reprovação das pessoas. Nós temos anseio que as pessoas nos aplaudam, nos elogiem e reconheçam o nosso trabalho. E em muitos momentos, fazer isso nos tira do centro do querer de Deus, da vontade dEle. Posso te dar um exemplo bíblico? Eli, o sumo sacerdote, mentor de Samuel, era um homem que, por mais que conhecia Deus, se relacionava com Ele, intercedia entre Deus e o povo, oferecia sacrifícios, foi mentor de Samuel. Só para você ter uma ideia, Samuel foi o mentor de Davi. Então a gente está falando de alguém muito importante. Ele ainda assim tinha um grande ponto cego na sua vida: o temor aos homens. Ele temia os seus filhos. E Deus foi bem severo com ele e disse assim: olha, você ama mais os teus filhos do que a mim, porque você não os corrige, você não os repreende. Você quer mais a aprovação dos teus filhos do que a minha aprovação, Eli. E o final foi triste, porque se um pai não disciplina o seu filho, existe um Pai Celestial e Supremo que disciplina. E toda correção aqui e agora visa esse olhar eterno. Um pai, quando disciplina o seu filho aqui agora, está sinalizando para esse filho que se ele não mudar os teus caminhos, Deus irá discipliná-lo. E foi isso que aconteceu. Eli foi omisso, ele temeu mais os filhos, Deus disciplinou.
os filhos e o próprio Eli. Um final triste. Um outro homem no Novo Testamento, também alguém religioso, alguém que conhecia Deus, Nicodemos. A Bíblia fala de um encontro entre Jesus e Nicodemos. A Bíblia fala de que Jesus apontou para ele o caminho da vida. Ele precisava nascer de novo e para isso Nicodemos não tinha muito entendimento. O que é nascer de novo? Como assim? Eu vou entrar na barriga da minha mãe. E aí, num certo momento no Evangelho de João, nos é descrito que muitos, e dentre eles Nicodemos, fariseus religiosos, pessoas da alta cúpula de Israel, eles acreditavam que Jesus era quem ele dizia ser, mas eles tinham medo dos homens, medo de se posicionar, medo de afrontar o sumo sacerdote, medo de reconhecer diante de tudo e todos, Jesus é Senhor. Por quê? Porque é mais fácil temer a homens do que temer a Deus. Se a gente for olhar para a sabedoria, Provérbios diz isso, Provérbios 3,7 também diz, não se impressione com a sua própria sabedoria, tema o Senhor, se afasta do mal. E para ser ainda mais prático e direto naquilo que eu estou querendo afirmar para você, e como o temor do Senhor é a essência de tudo que vamos construir desse ponto em diante, nós podemos olhar para o que o Salmo diz. Seguindo, o verso 1 diz assim, e que anda nos seus caminhos. De modo muito prático, temer a Deus, reverenciar a Deus, é seguir a direção de Deus. Pergunta, em qual área da tua vida você não tem seguido a direção de Deus? Porque Deus tem uma direção, Deus tem uma opinião, para as decisões mais triviais, para as decisões mais importantes. Deus tem uma opinião se eu vou trocar de carro ou não. Deus tem uma opinião se eu vou fazer um investimento ou não. Deus tem uma opinião sobre a forma como eu crio os meus filhos. O meu filho, por enquanto. Deus tem uma opinião. Ele tem um desejo, um caminho, uma vontade. Temê-lo significa que, em alguma medida, você não vai apenas crer, você não vai apenas ouvir, você vai obedecer. E essa é a grande diferença. A gente viu isso na primeira mensagem. Quem obedece está construindo sobre firme fundamento. Vai vir vento, tempestade, vai vir problema, dificuldade, mas a casa permanece. Mas não é o mesmo que acontece com quem só ouve, mas não obedece. Pensando nisso, a reverência, ela é sempre evidenciada pela obediência. Sempre que você precisar de um referencial prático, de se de fato você teme a Deus, sabe como a gente vai ver isso? Se a pessoa obedece. Porque muitos podem dizer, não, mas eu temo o Senhor. Não, mas eu ando segundo os seus caminhos. Não, mas eu sou um homem feliz, uma mulher feliz, um adolescente feliz, um jovem feliz. Mas Mateus 12 deixa muito claro para a gente. Quem são os meus irmãos? Perguntou Jesus. Ele, estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão a minha mãe, os meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai, quem me obedece, este é meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, este é o que me teme. Quem faz a vontade de Deus, esse é sim, irmão, irmã, mãe de Jesus. Agora, se a gente já entendeu que o temor do Senhor é esse elemento essencial, a gente vai seguir e perceber que o Salmo aplica isso a muitas áreas da nossa vida. Por exemplo, o temor do Senhor é o elemento essencial que nos conduz à alegria. Talvez essa é a segunda aplicação. Temer a Deus e colocá-lo como fundamento essencial nos ajuda a viver uma vida alegre e contente e a desfrutar da vida. Temer a Deus não vai só dizer para a gente o que não fazer. Temer a Deus vai dizer para a gente o que a gente pode fazer. Existem muitas coisas boas em temer a Deus. Você pode desfrutar dessas coisas. Tem gente que acha que a vida com Deus é, nossa, um monte de coisa que eu não posso fazer, que eu não posso fazer. Não. Porque senão, vai dar ruim. Mas não. Deus tem vida autêntica. Deus tem vida relevante para você. E temê-lo vai conduzir você a essa vida. Vida de alegria. O Salmo continua e diz, você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero.
Obviamente, aqui não significa que tudo que você quiser, o cara lá de cima vai te dar. Talvez alguns pensem assim, tem até um livro do Bíblia sobre isso, mas não é isso. A gente não pode distorcer o texto. Deus não está comprometido com a tua felicidade, Ele está comprometido com a sua santidade, e Ele quer que você esteja no centro do desejo dEle. Na medida em que a gente estabeleceu o temor como fundamento, a gente pode olhar para o restante sem temer, de que você vai se perder, de que você vai colocar o cara lá de cima como um bom velhinho, que vai te dar tudo o que você quer. Não, mas temer a Deus nos leva a viver uma vida de deleite, desfrutar, de que aquilo que fazemos com as nossas mãos vale a pena. A gente está gastando os nossos dias, nós estamos desfrutando de alegria, felicidade no processo, porque em primeiro lugar, nós tememos a Deus. Agora, quando nós olhamos para esse ponto, a gente tem que ter um grande ponto de atenção, porque é o trabalho que sustenta a vida e não a vida que sustenta o trabalho. Muitos, na busca e no anseio por felicidade, estão gastando seus dias e a sua vida trabalhando. Mas ao mesmo tempo, o texto aponta para a gente um caminho inverso. Tema a Deus, ande nos seus caminhos. Então você desfruta da vida e do trabalho numa perspectiva correta. Mas muitos às vezes estão temendo a homens, e por temerem a homens, estão vivendo para trabalhar. E a gente na verdade devia trabalhar para viver. O trabalho é fonte de sustento, de subsídios, daquilo que nós precisamos e aquele que nós amamos também. E nós precisamos olhar para isso, Multi, que o trabalho é o processo que Deus criou, para que eu e você desenvolvamos aquilo que Ele quer que a gente desenvolva. Esse é o propósito do trabalho. Nós precisamos ter cuidado com isso. Eu preciso ter cuidado, porque eu trabalho pra caramba. E muitas vezes o trabalho pode ser um fim em si mesmo, ou pode ser só uma escada na qual eu quero subir e chegar lá. E quando chegar lá, o que vai acontecer? Nós precisamos alinhar a nossa perspectiva de trabalho com a perspectiva de Deus. Homens e mulheres precisam olhar para o trabalho como processo. Trabalho não é um fim em si mesmo, é um processo pelo qual Deus realiza os seus propósitos. Agora, pensando de modo prático, trabalhar com o temor de Deus faz todo sentido. Porque quando você coloca o temor do Senhor como o primeiro fundamento, o primeiro alicerce, primeira direção essencial para a vida, você faça o que você precisa fazer. Em muitos momentos a gente sabe, não estou fazendo o que eu quero fazer, mas estou fazendo o que eu preciso fazer. Mas o trabalho tem essa perspectiva. Em muitos momentos você não está na função que você gostaria de estar, mas você está fazendo o que precisa ser feito. Você não está ganhando o quanto você gostaria de ganhar, mas você está fazendo o que precisa ser feito, porque você não está honrando só o teu chefe, você está honrando a Deus, a Jesus Cristo. Mas também deixe de fazer o que você não deve fazer. Fale o que você precisa falar. E posso dizer uma coisa para você? Existe uma palavra muito simples, a gente precisa aprender: não. Eu preciso aprender. Tem coisas que são pedidas para mim que eu preciso dizer: não, obrigado. Tem portas que vão se abrir que eu vou dizer: não, obrigado. Tem oportunidade de ganhar mais que eu vou ter que dizer: não, obrigado. Porque no fim do dia, eu não estou trabalhando para o dinheiro. É o dinheiro que trabalha para mim. E assim tem que ser a perspectiva. Pare de falar o que você não precisa falar. Se você fizer isso tudo com o temor do Senhor, eu tenho uma certeza, vai valer a pena. O texto diz para nós o seguinte: você vai desfrutar do fruto. Imagina, de tanto cultivar, de tanto semear, de tanto adubar, de tanto você preparar a terra, o solo, a planta, em algum momento você desfruta do fruto. E o fruto não é só os reais, os milhões. O fruto é viver debaixo do temor do Senhor e desfrutar de tudo que o Senhor te deu e conquistou para você. O meu pai é pastor, né? E sabe que ser pastor geralmente, né, não rende tanto. Mas assim, ele seguiu a vocação, ele seguiu a direção. E ele contou para mim uma época, uma história de que quando ele foi para o seminário, ele era a maior fonte de renda da sua casa. Dá para imaginar isso? Ele é o filho mais novo. Ele era formado em química, trabalhava numa empresa boa lá em Mococa,
aliás, né, Mococa, conterrâneos aqui, o Leandro. E ele teve que abandonar o trabalho. Ele teve que abrir mão dessa provisão, por entender que o trabalho não é um fim em si mesmo e que Deus não tinha para ele uma carreira, Deus tinha para ele uma vocação. Agora, isso trouxe desdobramentos práticos para a vida do meu pai e para a família dele. Ele era a principal fonte de renda. Ele com 18, 19 anos ganhava muito mais do que o pai dele. E aí, como que vai fazer? Mas perceba que, de certo modo, ouvir a voz de Jesus e obedecer, temer a Deus, ainda que traga prejuízo em alguma medida, conduz a gente para o fruto do seu trabalho. Muito do que eu sou e faço hoje é porque em algum momento meu pai ouviu a voz de Jesus e disse sim. Imagine se ele olhasse para o trabalho só como um fim em si mesmo, se ele olhasse para a carreira e para o quanto ele ganhava naquela época, e hoje ele desfruta de tudo aquilo que Deus fez na vida dele. Ele diz: João, meu sonho era ter um Fusca, porque era o carro do meu pastor. Eu pensei, cara, você pastor, se eu tiver um Fusca, tá ótimo. Meu pai nunca teve um Fusca, nunca precisou, nada contra o Fusca, tá? Mas, porque de certo modo Deus nos surpreende. O que deve permanecer no nosso coração então, é que o que fazemos e com quem fazemos é importante, mas é mais importante ainda para quem nós fazemos. O que você faz importa, com quem e como você faz importa, mas o mais importante é para quem você está fazendo. Amanhã quem você irá servir. O pastor Sidney Costa diz o seguinte, ele afirma: Deus está pronto para multiplicar aquilo que você está pronto para repartir. E é isso. Viver uma vida autêntica e relevante consiste em olhar para o trabalho não só como um fim para mim, mas um meio para os outros. É ter essa visão macro de que eu não estou só sendo beneficiado. O que eu estou fazendo e como eu estou fazendo e para quem eu estou fazendo está abençoando outras pessoas. O fruto não é só para você, o fruto é para todos aqueles que estão ao seu entorno. Então alinha o teu coração, alinha a tua perspectiva. Um dos pilares da nossa igreja, Multi, é que somos uma igreja multiplicadora. E nós precisamos multiplicar o que Jesus tem nos confiado. O tempo, os recursos, os talentos, uma igreja, uma escola, um seminário, nós precisamos multiplicar, porque nós tememos a Deus. E ai de nós não fazermos aquilo que Jesus pediu para a gente fazer. Nós precisamos avançar. Mas uma terceira aplicação, o temor não apenas nos conduz para esse caminho de alegria, mas também nos conduz a valorizar a família de maneira relevante. E em primeiro lugar, ele coloca o trabalho e coloca essa perspectiva de que o trabalho dá a base e o trabalho potencializa, é o processo pelo qual Deus trabalha, mas também a família. Nós cremos na família, nós cremos no valor da família. E sabe o que é legal? Que o Salmo mostra para a gente que família é bênção. Olha que perspectiva, família é sinônimo de bênção. Quantas pessoas não olharam para mim e disseram: casou novo, não aproveitou a vida. Ah, que desperdício, né? Você é tão jovem. Aí tive filho. Nossa, não faz isso. Filho, cara, você nunca mais vai poder jogar basquete. Vai ser um maior B.O. na tua vida. Mas o Salmo, ele não tem essa perspectiva humana, individualista, do eu no centro. É o temor do Senhor. E o temor do Senhor nos guia a fazer escolhas que a sociedade não está fazendo, Multi. Não norteie as suas decisões e as suas escolhas pela sociedade, pela cultura. Norteie as suas decisões e escolhas pelo temor do Senhor. E o temor do Senhor diz: valorize a família. O valor da família. Eu já citei aqui o Salmo 127, mas vale a citação mais uma vez. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la. E aqui, casa e cidade, não está num sentido literal, mas de uma forma que eu e você possamos entender de que é Deus quem constrói não só as nossas vidas, mas as nossas famílias. É Deus que edifica a nossa casa. Deus é a origem
Ele é o engenheiro, ele é o legislador, ele é que define o que é e não é casamento. Ele é quem criou o casamento, foi criado por ele, para a glória dele. E assim como o trabalho, o casamento não é um fim em si mesmo, mas é um processo pelo qual Deus nos santifica e nos leva a viver uma vida relevante para a glória dele. E isso é casamento. Você não casou para ser feliz, você casou para viver para a glória de Deus. E muita gente no gabinete, em alguns aconselhamentos, fala: pastor, mas eu não estou feliz. E aí a gente precisa trazer esse olhar fresco da palavra. Valorize o teu casamento, valorize os teus filhos, eles são presentes de Deus, dádivas de Deus. O Salmo diz para a gente no verso 3, a esposa desse homem será como videira frutífera, que floresce em seu lar. A videira era uma das árvores mais prósperas e que traziam satisfação, alegria, frutos. O povo de Israel era um povo que se deleitava com aquilo que a videira produzia, o vinho e tudo mais. E essa comparação ela não está aqui à toa. É porque de fato o homem que teme a Deus, o homem que se alegra nas coisas de Deus, se alegra com a sua esposa. Não fala mal da esposa para os amigos, não reclama da esposa para outras mulheres, não fica de conversinha paralela, mas ama a esposa, se deleita na esposa. E deixa eu fazer um paralelo aqui também, esposas, mulheres. A mulher que ama ao Senhor também se deleita no seu marido. Cantares diz isso para a gente, que você deve esperar o seu amado é seu. E não fique falando mal do seu marido, não fique afrontando o seu marido, não fique denegrindo o seu marido. Ponto. Nós precisamos, gente. Olha que palavra de Deus para nós. O homem que encontra uma esposa, encontrou um bem precioso e recebe o favor do Senhor. Sabe o homem feliz? É o homem que encontra uma mulher com quem viver a vida. Não é prisão, é libertação. Casamento não é fardo, é privilégio. Casar não é só fazer as continhas e ter um buffet, e ter um vestido, e ter uma lua de mel. É o processo, gente. Mais do que o casamento, o evento, foquem no processo. Jovens casais, namorados, gente solteira, foque no processo. O casamento é o meio pelo qual Deus vai te dar bênçãos, felicidade, alegria, nele e naquilo que Ele te deu. Sabe uma das coisas que Deus olhou lá na criação e disse que não estava bom? Não era que sua poupança não estava cheia, não era que você não estava prosperando, não era que você não tinha tudo o que você queria. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Por isso que quem encontra uma esposa ou quem encontra um esposo, encontra um favor de Deus. É um presente. Valorize. O capítulo 31 de Provérbios diz também: os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Novamente, o fundamento principal: tema a Deus. Mulheres solteiras, antes de entregar o seu coração para qualquer um, Cantares diz: não desperte o amor enquanto ele não queira. Não entregue, não comprometa o teu coração com qualquer um. Tema a Deus, espere no Senhor, que Ele vai prover o que você precisa. Não ceda, não diminua expectativas. Ai, pastor, está difícil, homem nessa geração, ai meu Deus. Espere no Senhor. Homens, mais do que beleza, mais do que encanto, essas coisas são passageiras. Busque uma mulher que tema a Deus. O filtro é esse: se no teu namoro a pessoa não teme a Deus, então não é de Deus. Olha para Sansão, olha as mulheres com quem Sansão se envolveu. Aprenda, tema a Deus. Casais, coloquem Deus como fundamento do casamento de vocês. Orem juntos, leiam a Bíblia juntos, cultivem não só uma vida relevante, uma família relevante. Cantem juntos em casa, testemunhem em casa, saiam juntos. Saiam com outras famílias, influenciem outras famílias por meio do testemunho de vocês. Hoje a Lari estava compartilhando comigo uma frase que tem muito sentido. Sabe qual é o primeiro evangelho que o filho e a filha lê? Não é Mateus, Marcos, Lucas e João. É o casamento dos pais.
Os filhos estão de olho nos nossos casamentos. O Mateuzinho está vendo a forma como eu trato a Lari. O Mateuzinho está vendo a forma como a Lari me trata. E ele está sugando tudo isso. E nós precisamos olhar para isso. Multi, como pastor da nova geração, eu creio nisso de todo o meu coração, isso está no nosso projeto. Como igreja, nós cremos na unidade familiar, conforme as escrituras, homem e mulher, macho e fêmea, monogamia, é a verdadeira responsável, a família, pela educação cristã e o discipulado dos filhos. Não acho que por ter um pastor de nova geração, está tudo garantido, gente. Se vocês não fizerem o trabalho de vocês, tudo que vamos fazer é irrelevante, é vão. Quem é responsável por educar os filhos não é o pastor da nova geração, são os pais. Eu estou aqui do lado de vocês, segurando a mão e dizendo, vamos junto. O papel da igreja é complementar o papel dos pais, não um substituto. Não acho que porque eles estão lá em cima, está tudo garantido. Lá em cima nós temos pouquíssimo tempo. Pouquíssimas oportunidades. As oportunidades estão na mão de vocês, pais. Quem está sonhando com ter filho, jovens casais, vamos trabalhar, gente. 2026 está chegando. Vamos lá. Olha para os filhos como bênção, porque é isso que o Salmo vai dizer para a gente. O Salmo continua dizendo: os seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. A videira era muito importante naquele contexto, mas a oliveira também, o azeite e tudo aquilo que era produzido era sinônimo de felicidade, prosperidade. Para aquela nação agrícola, rural, fazia todo sentido. Os teus filhos são caminho de felicidade para você. E eles não estão longe, eles estão em torno da mesa. Sabe uma coisa que me preocupa e dói o coração? Quando eu vejo casais sentados à mesa e os filhos no celular, no tablet, na televisão, perdendo o privilégio de desfrutar daquilo que os adultos estão fazendo. Filhos foram chamados para estar aonde a gente está, gente. Filhos não são muleta, não são desculpa, são bênção. Que privilégio ser pai do Mateuzinho, que privilégio ele me acompanhar onde quer que eu vá. Que privilégio a gente desfrutar da vida junto, porque é isso que Deus quer para mim, para você, para nós, Multi. Nós temos que olhar para aquele espaço lá em cima, para os desafios e falar, que privilégio, que igreja tem um espaço maior para as crianças do que para a própria igreja. É privilégio de Deus para nós. Filhos não tiram a nossa autonomia, filhos nos dão liberdade. Tira um pouco do nosso sono, mas dá liberdade, cara. Filhos não dão trabalho, eles são o trabalho. O meu trabalho agora aumentou. Eu tenho que cuidar da Lari, mas eu tenho que cuidar desse rapaz chamado Mateus. E você também, na medida que você for fiel no pouco, Deus vai te dar o muito. O Salmo 127 diz para a gente algo muito importante: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem na sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Eles não são seus. O seu filho não é seu, já parou para pensar nisso? Eles são de Deus. Deus te deu por um tempo. Ele vai ficar mais nas mãos de Deus do que na tua, já parou para pensar nisso? Talvez o Mateus com 18 anos fala: papai, mamãe, obrigado, fui. Então, casais, jovens casais, vocês que estão começando a vida, não coloquem os filhos no centro do casamento. O centro do casamento é Deus, e depois vocês, e os filhos estão em torno de tudo isso. Mas quantos casais que os filhos se vão e perdem o sentido, porque os filhos fizeram o sentido, que eles estavam em torno dos filhos, não em torno de Deus, do temor do Senhor. Os filhos são flecha. Eu amo esse filme, o filme do Gavião Arqueiro. Nossa, quem me dera eu ser um, tirador de flechas. A gente já tem um Homem-Aranha, né, André? Pastor João, Tiago, depois coloca a minha foto ali, posta no Instagram, beleza? Cara, eu quero ser o Gavião Arqueiro. Porque para mim, cada criança que Jesus coloca na minha vida é como uma flecha. Eu preciso apontar na direção certa. O meu papel como pastor é ajudar você a entender qual é o alvo e qual é a missão. E o alvo e a missão, gente, é muito simples. Nós temos que ajudar a nova geração a viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. A missão do Kids, ela está debaixo da missão da própria Multi.
E o nosso papel como mais velhos é olhar para as crianças que estão lá em cima, a Mimi, a Naná, a Valentina, o Heitor, todos os outros, o Vitor, todas as crianças, o Mateuzinho, o Samuel, agora vou ter que citar todo mundo, senão vai ficar feio o negócio, a Manu, dentre outros, a Maria, os visitantes pela fé, os que vão vir, os teus filhos que vão chegar, e nós vamos ajudar eles a viverem e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. A gente vai encher esse auditório de crianças, crianças que amam a Jesus, crianças que amam as palavras de Jesus, crianças que têm a oportunidade de viver relacionamentos autênticos, lugares seguros, irresistíveis. É isso que a gente está sonhando. O pastor Hernandes diz: os pais carregam os filhos, preparam os filhos para a vida e criam os filhos para a glória de Deus. Para a gente ter uma nova geração relevante, nós precisamos criar os nossos filhos para a glória de Deus. Aqueles que estão sonhando em ser pais, como a gente viu ontem no GP, insista, bata na porta, continue orando, não desista. Eu esperei 3 anos, talvez você vai ter que esperar um pouco mais, talvez um pouco menos, mas Deus tem algo para essa igreja, Deus tem algo para nós, gente, nós precisamos crer nisso. Uma frase que marcou muito meu coração, uma vez o pastor Tiago compartilhou comigo: uma geração despreparada é uma geração negligenciada. É muito fácil a gente falar mal da geração Z, estou cansado disso. Trabalho em escola e é o tempo todo: é uma geração mimimi, é uma geração Nutella, eles só querem saber de celular, eles não sabem nada da vida, eles acham que vão ganhar dinheiro com o YouTube, eles acham que é fácil assim. E eu sei, gente, é meio complicado. Mas ao mesmo tempo, as gerações anteriores precisam preparar essa geração. Eu não estou falando nem só do ponto de vista espiritual, estou falando de mão de obra, gente. Eles são ruins de trabalho. E nós precisamos ensiná-los o valor do trabalho, o valor das coisas. É muito fácil a gente falar assim: mas na minha época era diferente. Mas quão disposto você está junto comigo a arregaçar as mangas e investir neles, cuidar deles, amá-los, com os defeitos, com os acertos. Sabia que existem muitos estudos que apontam que essa é uma das gerações que está mais curiosa pelo sobrenatural, pela espiritualidade. É uma geração que está vivendo a vida de uma forma irresponsável muitas vezes. É uma geração que está hiper, mega conectada. Tudo é muito fluido, muito fútil, descartável. Mas ao mesmo tempo é uma geração que está buscando respostas. Quem tem resposta para dar para essa geração? Quem tem resposta para dar para as próximas gerações? Geração alfa, geração beta. Sabia? Todos aqueles que vão nascer a partir de agora, alguns estudos sociológicos já apontam que não serão mais alfa. Está mudando, gente, está rápido. E se a gente não preparar, a gente vai negligenciar. E ao mesmo tempo, negligência não é só deixar de fazer o que a gente tem que fazer. Negligência é a gente fazer o que devia ser feito da maneira errada. Não é só a omissão que eu estou preocupado. Eu estou preocupado com o esforço da maneira errada. A gente tentar fazer tudo e ao mesmo tempo não fazer nada. Nós precisamos pensar sobre isso. Talvez ano que vem tenha mais crianças aqui na igreja. E como que a gente vai fazer? Nós precisamos pensar sobre isso. Não é só não fazer, é tentar fazer de qualquer maneira, de qualquer jeito. Por fim, o temor do Senhor, ele resulta na influência e na expansão da relevância. No primeiro sermão, o pastor Tiago trouxe a perspectiva de que nós precisamos não só de abrangência, mas de profundidade. Mas ele não negou o fato de que nós precisamos também de abrangência. E o Salmo termina com essa perspectiva para nós. Nós precisamos sonhar de que vidas relevantes, trabalhos relevantes, famílias relevantes, constroem cidades relevantes. Rui Barbosa diz que a família é a célula máter da sociedade, a célula mãe. Que uma família pode gerar impacto sobre gerações. Tim Keller afirmou: sem casamentos saudáveis, nenhuma sociedade humana pode prosperar. E é o temor do Senhor.
trazido para a vida do indivíduo, que alcança todas as áreas da sua vida. O Salmo termina dizendo para nós o seguinte: que o Senhor, o soberano Deus, o grande eu sou, o Criador, abençoe desde Campinas até Valinhos, Hortolândia, Paulínia, Nova Odessa, Americana, Santa Bárbara, Piracicaba, Indaiatuba. Que o Senhor nos abençoe, Multi. Aonde quer que estejamos, nós somos uma comunidade multilocal. Nós viemos para Campinas, mas nós não somos de Campinas. Eu não sou de Campinas. Tem várias pessoas que não são de Campinas. Nós temos GPs já espalhados pela grande região de Campinas, região metropolitana. E sabe, a nossa influência e a nossa expansão, ela depende desse temor a Deus. Se a gente não temer e tremer por aquilo que está adiante, nós vamos ficar pelo caminho. Se você e eu, nas nossas decisões, não tivermos temor, nós vamos ficar pelo caminho. Que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Olha que interessante. O Salmo termina com uma bênção, dizendo que esse homem feliz, esse homem bem-aventurado, esse homem próspero, ele não tem apenas a tua família ao redor, ao entorno, ele tem uma cidade. E a bênção da cidade o abençoa, e a bênção do indivíduo abençoa a cidade. É muito fácil a gente falar mal do Brasil também, gente. Ah, quero ir embora, esse Brasil não presta. A gente está descontente com muita coisa no nosso país, mas nós precisamos acreditar. Deus ama o Brasil, Deus tem planos para nós. E talvez em Campinas um sinal, um vislumbre possa impactar e incendiar o Brasil como um todo. Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste. Nós precisamos de igrejas que impactem as cidades. Considere isso: pessoas que temem a Deus abençoam a cidade de Deus. O mundo jaz no maligno, mas Deus é o Criador dos céus e da terra, e Ele tem planos para Campinas. Ele fez algo por nós, está fazendo algo em nós e quer realizar algo através de nós. Multi, nós não estamos aqui por acaso. Deus não nos plantou aqui por acaso. Deus não está fazendo semear algo que não vai gerar resultado nenhum. Essa é a tentação, essa é a voz contrária, que acha que todo esforço, que todo desprendimento, que toda doação, que toda generosidade e entrega não vai resultar em nada. Confie, creia, tema a Deus e continue sendo bênção para Campinas, bênção para a cidade. E não somente isso, parece que está tudo costurado. O Salmo não diz só sobre a cidade, mas esse temor a Deus vai alcançar e impactar as próximas gerações. Que você, homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, adolescente de Deus, terceira idade de Deus, viva para ver os seus netos, bisnetos. Que Israel tenha paz, o shalom de Deus. Olha que legado, olha que comprometimento. O que você decidir aqui e agora tem peso de eternidade. E ao mesmo tempo que você não decidir aqui e agora, pode sabotar tudo. Os filhos dos seus filhos vão colher os frutos do seu trabalho. E não é só o dinheiro, não é só a casa, não é só o carro, é a vida deles com Deus. Eu sou uma segunda geração de pastores na minha família. O meu pai é a primeira. Eu e meu irmão se tornamos pastores. Nunca foi planejado, nunca foi idealizado. Meu pai sempre falou: criei vocês para serem filhos de Deus. O que Deus quer fazer através da vida de vocês depende dele. Mas sabe, eu tenho sido intencional, Lara e eu, a gente tem orado pela vida do Mateus, para que a gente não aumente nada, mas também não tire nada. Deus, faz com a vida desse menino o que o Senhor quer. Que ele seja muito maior do que eu, que ele alcance muito mais pessoas do que eu vou alcançar, que ele tenha muitas mais ferramentas para trabalhar do que eu tenho.
E que da mesma forma que o meu pai me abençoou, que eu possa abençoá-lo, que eu possa trilhar o caminho pelo qual ele vai seguir, que eu possa pavimentar para que ele de fato construa. Porque não tem só a ver com a minha vida, gente. Não tem só a ver com o pastor Tiago. Nós estamos sonhando com os teus filhos pastoreando a Igreja Multi. E eu e o Tiago, desfrutando. Mas para isso a gente vai precisar trabalhar um pouquinho. A gente vai precisar trabalhar um pouquinho. Porque nós temos que temer a Deus. Eu quero ver os seus netos aqui na Multi. Nós precisamos hoje sonhar com isso como igreja. Para que isso seja realidade, a gente não pode desconsiderar consagração, oração, vida de piedade, devoção e entrega como parte do processo. Você teme a Deus como seu bom pai? Ele é de fato o teu bom pai? Talvez nessa noite você primeiro precisa ter um encontro com Jesus, para que depois tudo isso aqui se torne realidade. E é possível que você se ache inútil, imperfeito. Eu não sou bom bastante, João. Eu não tenho condição de ter um bom pai. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você não é o único. Se tem alguém imperfeito aqui nessa noite, sou eu. E se Deus foi tão bom que me salvou, por que Ele não pode te salvar? Como eu comentei no começo da celebração, a Lara e eu completamos 10 anos. E por incrível que pareça, a gente tinha um costume no início da nossa relação, era escrever cartas. Eu trouxe aqui algumas. Quando a gente se deparou para a quantidade de informações que a gente trocou via carta, a gente pensou assim: não somos dessa geração. Talvez nascemos na geração errada. Somos vovôs e vovós, né? Cara, a gente escrevia cartas. A gente começou a nossa relação, não tinha nem WhatsApp ainda. Eu não tinha nenhum celular que tivesse internet, só para você ter uma noção. Mas a gente teve um exercício em casa de reler tudo isso aqui. E foi denso, foi difícil. Porque geralmente as cartas eram escritas em momentos difíceis, mas decisivos. E quando a gente olhou para tudo aquilo que está escrito, está tudo datado, está tudo com informações precisas, dia, hora, local. Sabe, aquela estrutura de carta mesmo. Querida pretinha, era assim que eu começava. E aí vinha confissão atrás de confissão, pecado atrás de pecado. Falava tudo, na medida de alguma forma conseguir me expressar. Eu tenho vários problemas com comunicação, preciso trabalhar isso na minha vida. Mas pensando em tudo aquilo que Jesus está fazendo na nossa igreja, a gente olhou para as cartas das igrejas, teve a carta da Karen, pensando de que cada um de vocês trouxe o seu testemunho aqui, autêntico. Isso está rodando na internet, isso está abençoando pessoas. Eu li tudo isso que eu li, eu pensei com a Lara e falei assim: cara, eu preciso compartilhar uma carta com a igreja, uma carta autêntica do pastor que ela tem. E eu vou fazer isso agora. Eu vou ler a minha carta, uma delas, né? Não dá para ler tudo, mas eu espero que de alguma maneira isso te abençoe. Porque essa é uma carta de um jovem que tinha um sonho, mas que tinha muitos desafios pela frente. Nova Odessa, 21 de outubro de 2016. Pretinha querida, decidi escrever essa carta, porque fazia tempo que não escrevia uma. Embora a minha letra seja feia, sei que você vai entender. Eu tenho muitos problemas. Então, preta, eu sei que estamos passando por um período difícil e que muito do que está acontecendo é por minha culpa. Mas quero te dizer, não é por causa disso que vou desistir. Olhando para a situação, o mais fácil seria desistir, terminar, simplesmente acabar. Porém, não é o que eu quero, nem o que Deus quer. Lembra quando eu falei que se a gente brigasse, nós sempre acharíamos um jeito de voltar? Eu acredito que mais uma vez nós precisamos achar esse jeito. Eu te amo muito e vou continuar te amando. Quero que nós fiquemos bem e que o nosso relacionamento cresça e se desenvolva. Eu preciso consertar vários aspectos da minha vida e há coisas que ninguém pode fazer por mim, apenas eu posso.
mas quero o seu apoio para continuar caminhando. Sei que para você não deve estar sendo nada fácil. Eu entendo como você está se sentindo mal, mas se eu posso te pedir alguma coisa, é que você volte a me tratar normalmente. Eu tenho percebido, você está me tratando de uma forma diferente, e eu não posso te culpar por isso, mas eu quero que tudo volte ao normal, que a gente possa se relacionar normalmente. Porém, é apenas um pedido, eu não posso fazer uma exigência, não posso pedir isso a você. Me perdoe por tudo o que tenho feito. Você é uma pessoa maravilhosa, que só me tem feito bem, mas eu estou dando mancada. Sei que ninguém faria isso por mim. A maneira como você se preocupa, só você mesmo. E eu te valorizo por isso. Te amo, Preta. E quero construir uma vida ao seu lado. E passar pelas dificuldades junto com você. Com amor e carinho. João Guilherme Lazzarini. Sabe? Eu sou um pastor imperfeito. Eu tenho muitos pontos cegos. Mas se tem algo que eu oro todos os dias, é: Deus, apesar de quem eu sou, apesar das minhas fraquezas e vulnerabilidades, apesar de não ser um homem perfeito, apesar de não ser um bom marido, apesar de não conseguir suprir todas as expectativas do meu filho, Deus, não deixa faltar temor no meu coração. Não deixa subir no púlpito sem de fato mostrar quem eu sou. E que haja misericórdia suficiente para que as pessoas me ouçam, porque elas não estão ouvindo alguém perfeito, elas estão ouvindo Jesus. E eu queria compartilhar isso com você para te inspirar, porque não é sobre ser bom bastante. Jesus falou: há um só bom, e esse alguém é Deus. Ele é o bom Pai. E eu quero chamar você nessa noite a cantar junto com a gente sobre esse bom Pai, e temer esse bom Pai, e diante desse bom Pai expor as suas vulnerabilidades, confessar os teus pecados, abrir o seu coração e perceber que há muito em jogo. As próximas gerações dependem da sua decisão. Talvez se aqui eu não fosse autêntico, o Mateuzinho não teria nascido. E nós precisamos levar isso em consideração. Nós temos que temer a Deus, temer esse bom Pai. Queria convidar você a ficar de pé, ore comigo. Deus, obrigado. A Tua palavra é fonte de vida, a Tua palavra não volta vazia. E Pai, assim como durante a semana esse texto me incomodou, queimou no meu coração, como esse texto, Deus, trouxe para mim perspectiva, trouxe para mim, Deus, novo ânimo, novo fôlego, trouxe para mim, Deus, uma certeza de que era através desse texto que o Senhor queria falar com a multi hoje, Pai. Eu oro que isso seja uma realidade para esse auditório e para as pessoas que estão em casa, Pai. Eu quero pedir, Deus, se tem alguém aqui que precisa ter um encontro com o Senhor, que haja oportunidade nessa noite, Deus. Se tem alguém aqui que gostaria de entregar a vida para Jesus, eu queria convidar você a levantar a sua mão. Você aí em casa também pode fazer o mesmo. Não há como construir nada relevante sem um relacionamento autêntico com Jesus. E talvez o que você precisa hoje é temer a esse Deus e entregar a sua vida a Ele de uma vez por todas. Deus, nós queremos orar pelas mãos estendidas, seja no auditório, seja em casa. Nós cremos, Deus, tem algo novo para florescer na vida dessas pessoas. Tem algo belo que o Senhor está construindo, e tudo começa com um firme fundamento, que é o temor do Senhor. Pai, que essas pessoas possam conhecer a Jesus verdadeiramente, que elas possam ser incendiadas pelo Cristo que morreu por eles, pelo Cristo que pagou o preço pelos seus pecados, e que ainda que imperfeitos e falhos que são, Deus, eles podem recomeçar. A Tua palavra diz que o Teu amor cobre multidão de pecados. Assim como o Senhor me cobriu, me lavou, me revestiu, assim como o Senhor me perdoou, eu oro, Pai, perdoa os pecados da multi. Perdoa, Deus, os pecados daqueles que estão com as mãos erguidas. Quem está em casa, Pai, que o Teu amor e a Tua graça os cubra, em nome de Jesus, amém. Mais uma oportunidade. Talvez você já tenha Jesus no seu coração, talvez você já tema a Deus, mas em algum momento você se afastou, você se esqueceu.
E talvez tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que foi pregado, se conectou diretamente com o seu coração, e você precisa hoje de uma decisão, não de entregar a vida para Jesus, mas de novamente alinhar o teu coração e a tua vida com Ele. Eu queria te dar a oportunidade nesse momento. Deus, se tem alguém aqui que temeu um dia o Senhor, mas se afastou dos teus caminhos, andou segundo os próprios desejos do coração, eu oro, Pai, que essas pessoas possam também sinalizar com as mãos, não para que elas se exponham, mas que o coração delas seja exposto diante do Senhor, e que elas saiam daqui com uma decisão de que vidas relevantes, famílias relevantes, relacionamentos autênticos só podem ser construídos sobre o firme fundamento do Senhor. Deus, a bênção, a prosperidade, a alegria indescritível para aqueles que temem ao Senhor. E eu quero orar por essas pessoas que se desviaram. Deus, o Senhor pode reconectá-las, o Senhor pode transformá-las, o Senhor pode restaurá-las. O Senhor é um bom Pai que está à espera do filho que volta. O Senhor é o bom Pai que vai em busca da ovelha que se perdeu. O Senhor é o bom Pai que, quando acha a moeda perdida, se alegra. Que seja uma noite de alegria, porque aquele que havia saído de casa voltou, aquele que estava morto está vivo. Que possamos celebrar com um banquete, com alegria, por tudo aquilo que o Senhor fez, Pai, no nome de Jesus, amém. E uma última oportunidade, eu quero orar pelos jovens casais da igreja, casais de namorados, casais de noivos, casais casados, que talvez diante desse salmo tem feridas, tem pontos de atenção. A decisão de vocês importa. A decisão de vocês vai impactar o futuro da Multi, o futuro das próximas gerações. Eu quero orar por vocês. Jesus, com as mãos erguidas, eu quero pedir, Deus, que a bênção que está sobre o homem e a mulher que temam ao Senhor estejam também na vida desses jovens casais aqui da Multi, namorados, noivos, Deus, casais jovens que ainda não têm filhos e que precisam desse firme fundamento que é o Senhor, precisam desse firme fundamento que vem do temor ao Senhor, que estão sendo atacados, que dia após dia a cultura, a sociedade tem dito para eles que existe outra forma, que existe outro jeito, que há uma outra maneira, que existem atalhos. Deus, eu oro pela vida deles, Pai, os guarda, os preserva. Eles serão instrumentos de bênção, eles serão instrumento de influência, de expansão para a cidade de Campinas e região. Os filhos deles, Deus, pela fé estarão aqui conosco, e muito em breve nós sonhamos com isso. Deus, guarda casais talvez já com filhos também, que estão pensando em divórcio, que estão pensando em rotas alternativas. Pai, protege, redime, trata, cuida, não deixa que o inimigo tenha poder e vitória sobre a vida deles. Os filhos precisam de pais que estão debaixo do temor do Senhor, que se sujeitam a Ti acima de tudo e de todos, Deus. E eu oro por isso, eu oro para que a Multi seja um lugar de recomeços, lugar onde as pessoas tenham a liberdade de reconstruir a vida e de começar a vida segundo o propósito e a vontade do Senhor. Essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus. Amém.